Vamos seguir com os nossos assuntos, porque o vereador Carlos Bolsonaro criticou o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, por dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro está isolado politicamente. A Luciana Verdolim tem as informações ao vivo com a gente. Ela está com a gente, a Luciana Verdolim? Vamos. Oi, Luciana, pode trazer as informações, por favor. Olha, o vereador Carlos Bolsonaro, que normalmente, durante a administração, de Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, causou muita polêmica por sempre utilizar as redes sociais. E dessa vez não foi diferente. Ele utilizou nesse fim de semana as redes sociais para sair em defesa do pai. A gente tem, inclusive, o trecho que foi divulgado pelo vereador, que diz o seguinte: essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro, e hoje falam assim. Será porque acho, segundo o vereador, que porque creem no que pregam. Vale ressaltar que essa é uma resposta ao presidente do Republicanos, que fez críticas a Jair Bolsonaro, principalmente na questão envolvendo a votação da reforma tributária lá no Congresso Nacional. O que o presidente da legenda, inclusive de Carlos Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, disse? Ele disse o seguinte: o ex-presidente hoje está isolado e é de extrema direita, ao contrário do Republicanos, que seria de centro-direita. Marcos Pereira ainda afirmou que Bolsonaro entregou a eleição para Lula por causa do comportamento dele e vem se isolando quando começa a brigar com o judiciário. Vale ressaltar que Carlos Bolsonaro, dentro do Republicanos, cria e sempre defendeu o posicionamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso da reforma tributária, que causou muita insatisfação, inclusive dentro do PL, o Republicanos votou em peso a favor da reforma. Só para a gente ter uma ideia, dos 39 deputados, 36 votaram sim. Inclusive, o próprio governador Tarcísio Freitas, ele apoiou grande parte da medida, avaliando que pode não ser a melhor reforma, mas era a reforma 90 e poucos % importante naquele momento, que causou também discussão dentro do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os dois já conversaram e parece que já conseguiram se entender. Tá certo, Luciano, muito obrigado pelas suas informações. Eu vou chamar o Segré para comentar essa questão, porque realmente a gente viu um apoio do partido em relação à reforma tributária, partido que deveria fazer oposição. Mas, claro, também tem a questão de que se a reforma forem esclarecidas essas dúvidas, automaticamente ela tem que ser benéfica ao país. Mas ainda tem muitos questionamentos a serem feitos, né, Segré? A gente entende, por uma questão de tradição, que a oposição deve ser oposição a qualquer coisa que o governo, seja qual for a ideologia, apresente para a população. Isso é um conceito errado, porque se a proposta do governo, seja qual for a ideologia, é bom para a sociedade, não vejo por que a oposição especificamente deva se comportar como tal. Se é uma questão boa para a sociedade, mesmo sendo proposta por uma ideologia diferente, muitos deputados e senadores deveriam apoiar. E a contradição também é igual. Se fosse o governo do Jair Bolsonaro e o PT achar que é uma coisa boa para o governo, não deveria se opor pelo fato de ser oposição. Esse é um conceito político que a gente vai acompanhando nos anos e anos e anos pela frente. A questão é, nesse caso em particular, a reforma tributária vem de muitos e muitos anos. A primeira proposta foi lá pelo Fernando Henrique Cardoso e nunca conseguiu se colocar. O que dá esse gosto estranho é a urgência na tramitação, mas não a reforma tributária em si. E aí o Tarcísio foi colocado como uma opção diferente do que era a oposição, e por isso a dúvida. Agora, concordo com Carlos Bolsonaro. Muita gente que hoje está no Congresso e em lugares claves de poder chegou aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é muito ético falar mal de quem colocou, ou graças a quem eles estão aí, em função de um ponto somente como a reforma tributária.